Amados, graça e paz. Amém. Nunca vai ter tanta palmas como os dias de hoje. As crianças já estão lá? Tem algumas crianças ainda que poderão se dirigir ao culto infantil, no qual a palavra será ministrada no seu linguajar. As que estiverem aqui no templo, pode seguir para esse momento. Estava sentado ali, eu acho que uma das canções que poderia fazer nessa hora. Gosto muito quando, antes de pregar, eu escuto. E ela nos diz: não quero ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer que conheçam a ti e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. Essa canção no qual o apóstolo Paulo está inserido na carta de Coríntios, ela demonstra algo tão importante na nossa vida de cristão. Aquilo que nessa mesma carta, quando ele inicia no capítulo 2, no verso 3, porque nada me propus a saber entre vós, senão a Jesus Cristo, a este crucificado. O apóstolo Paulo, ele tinha as suas razões. Eu posso dizer, hoje, como eu falei hoje amanhã, a gente podia ter uma única razão. Há um álbum, para dizer LP, e alguns ficarem aí nas dúvidas, do pastor Ademar Campos, lá no meados da década de 80, ele dizia assim: 1000 razões. Mas realmente teremos mais de 1000 razões de estarmos aqui. Teremos mais de 1000 razões para enaltecer ao Senhor. Mas eu digo, a gente tem uma única razão, porque é por Ele. Aleluia. É sobre Ele. Glória a Deus. Tudo é dele. Isso seria suficiente. Diferente do poeta da minha terra, que ele trazia algumas objeções de ser reconhecido ou não na cidade. E ele colocava isso como dizer assim: olha, eu não preciso de vocês, eu não preciso de ninguém. E aí ele traz aquilo pela sua condição de artista, pela sua condição de poeta, pela sua autossuficiência. O apóstolo Paulo dizia assim: olha, eu não preciso ser reconhecido realmente, porque a graça dele é que me basta. E nessa noite, não posso trazer de outra forma a não ser a este Jesus crucificado. Loucura para os gregos, no qual os judeus, eles buscavam algo, mas era escândalo para eles. A este Jesus é no qual nós propomos e nos dispusemos a estar aqui nesse momento. O texto que foi lido nessa noite, aquilo que o pastor Paulo utilizou nessa primeira carta, alguns até imaginam que seria de coisas exclusivamente ao nosso dia de ceia. Cadê a mesa posta? Cadê os elementos aqui nesse momento para o qual nós celebramos? O apóstolo Paulo, ele vai trazer essa leitura, essa forma de anunciar a Cristo de uma forma muito peculiar. O que? Porque eu recebi do Senhor e o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, que na noite que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice, o novo pacto do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que beberdes e comerdes desse pão, e beberdes desse cálice, estareis anunciando a morte do Senhor, até que Ele venha. Senhor Deus, graças te damos, ó Pai, porque é a Tua palavra a razão maior de estarmos aqui, porque nós fomos alcançados por Tua palavra. Que nessa noite, ó Deus, ao ministrar com autoridade na Tua palavra, nós possamos, ó Deus, trazer a compreensão daquilo que devemos ter sobre nossas vidas,
a razão que devemos ter em nossas vidas. Ó Pai, nessa noite, usa-nos, ó, que eu possa diminuir de maneira tal que a Tua palavra cresça, e Cristo seja visto. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto, de fato, tem essa conotação muito forte daquilo que celebramos mensalmente. Mas aqui o apóstolo Paulo, ele traz uma expressão daquilo que ele recebeu, daquilo que mesmo ele não tendo, fazendo parte daquele colégio apostólico, daqueles que tiveram o privilégio, durante mais de 3 anos, estar com o Senhor, mas ele tem a autoridade de dizer: eu recebi do Senhor. Porque o Senhor se fez presente na vida de Paulo. O Senhor encontrou com Paulo não apenas no caminho de Damasco. O Senhor revelou-se a Paulo, no qual ele mesmo disse: olha, eu sou o último dos apóstolos e me sinto até como um abortivo. Não sou digno de ser chamado apóstolo. Mas aqui, quando ele traz essa menção na carta à igreja de Corinto, na sua primeira epístola, ele vai dizer isso: olha, eu recebi dele, o Senhor foi que me entregou, eu tenho autoridade de estar ministrando a vocês esta palavra. Ele autentica aqui a condição de poder ministrar. Não era apenas a palavra dele no seu conhecimento, de tudo aquilo, aquela bagagem que ele tinha adicionado sobre a sua vida, quer aos pés de Gamaliel, quer no grupo dos fariseus. Isso não era o que o apóstolo Paulo trazia aqui. Ele diz que o que ele recebe e o que ele entrega àquela igreja é porque foi do Senhor que foi recebido. Foi de uma forma muito especial, mas ele não simplesmente segura para si, ele guarda, ele estoca. Ele precisava ministrar aquilo, e é algo muito pontual, porque esta igreja, se formos olhar, vamos sair pontuando defeitos pós defeitos. O pastor Paulo esses dias tem trazido algumas citações sobre essa igreja. Ontem nós utilizamos esse texto na nossa ordenação sobre aquilo que essa igreja é. Mas contudo, tem algo muito maior do que os defeitos pontuados daquela igreja. Porque sempre iremos achar, sempre os iremos colocar, mas o Senhor, ele traz aqui através do apóstolo Paulo, razão maior do que estarmos apegados e segurando algumas situações que serão sempre negativas. Principalmente que a palavra do Senhor, desde o princípio, o próprio Jesus, na sua oração intercessória, ele vai trazer dessa forma: que no mundo nós teríamos aflições, saberia que nós tínhamos algo que seria difícil, mas ele disse: olha, Pai, cuida deles. Ele faz isso de uma forma muito especial, porque ele sabia das situações que tinha. Aqueles 12 escolhidos, mas eu escolhi a vós para que vais e deis fruto. Aqueles 12 que foram escolhidos naquele momento, o apóstolo Paulo tinha certeza, Jesus Cristo, tinha certeza que não haveria coisa boa saindo dali. Haveria suas lutas, e eu até digo, com a única exceção, porque está na palavra, e se o fez, a palavra não descreveu. No caso de Natanael, no qual era um israelita que não havia dolo. Não foi eu que disse, foi o próprio Jesus. Então, com exceção de Natanael, que teve algo em particular, mas com certeza, pela sua condição, era homem como nós. Se a palavra diz que Elias era homem como nós, sofria das mesmas paixões, mas o Senhor o ouvia, com certeza Natanael entra nesse mesmo patamar. Mas aqui o apóstolo Paulo, ele quer demonstrar que no meio de todas essas situações, no meio das nossas vidas, tem algo especial. Deus tem um plano especial na vida do homem. Porque daqui, quando nós olhamos, quando extraímos desse texto, desse primeiro momento no qual o versículo 23, ele diz assim: olha, o Senhor, na noite que foi traído. Quando nós olhamos isso, a gente só vai reportar de uma única pessoa. Nós levamos uma única pessoa o peso dessa traição.
Nós só olhamos Judas. Ninguém vai olhar Pedro. Não, Pedro negou. Nós não vamos olhar a João. João, ele estava com a mãe do Senhor. A gente não vai olhar, exemplo, Natanael que eu citei, nenhum dos outros demais apóstolos. Nós iremos simplesmente personificar a palavra traição a uma única pessoa. Contudo, quando nós olhamos esse texto, mas as razões que aquilo que aconteceu, eu estava naquela noite. Você estava naquela noite. A humanidade estava toda naquela noite. A razão maior de ter isso acontecido foi o amor do Senhor. Porque essa traição aqui aconteceu para que de fato a palavra do Senhor confirmasse tudo aquilo que os profetas foram dizendo ao longo da história. Que viria aquele que tomaria sobre ele o sofrimento, aquele que de fato carregaria as nossas dores, as nossas enfermidades, como o profeta Isaías traz para nós no capítulo 53. Quando Isaías traz aquilo que ele toma sobre si, sobre o seu corpo, essas enfermidades, aqui, o Senhor, ele vai trazer uma outra conotação ao seu corpo. Temos esse momento de uma forma memorativa, lembrança. O texto é muito claro. Nós não precisamos de instrumentos teológicos, instrumentos de estudo para simplesmente, pastor Josiel, simplesmente olhar no texto e dizer, fazer isso em memória de mim. Não preciso mais do que nada. Mas assim, o Senhor, esse momento nosso, essa ordenança à igreja é algo memorativo. Contudo, essa razão de termos esse momento é muito singular, porque foi a razão maior que o Senhor entregou-se por nós. O ato maior foi o cumprimento da palavra de Deus. O momento que Cristo se entrega na cruz, nessa noite que ele foi traído, nós não podemos personificar uma única pessoa. Estávamos lá. Foi por amor a nós que isso aconteceu. O Senhor se colocou naquela condição, desde aquilo que está escrito a Filipenses. Quando ele se esvazia, ele se torna-se homem, é porque foi amor a nós. E aqui quando o apóstolo Paulo ele diz, olha, naquela noite, que seria a mais difícil de todas. Tanto é que nos relatos dos evangelhos, o Senhor, quando ele vai ao Getsêmani, no momento no qual ele vai à prensa, na prensa da oliveira, na prensa do sofrimento, na prensa daquele Senhor, Pai, afasta de mim esse cálice, mas contudo, seja feita a tua vontade. Aquelas gotas de sangue que caíam, não era um efeito hollywoodiano, era um sofrimento tal ao ser humano, que a ciência hoje comprova, a ciência demonstra que pode acontecer, mas para que o ser humano consiga suar sangue, ele tem que estar numa angústia tal, que os poros se dilatam. O nosso Senhor passou por isso. Naquela noite no qual ele foi traído, a razão maior foi o amor. Mas contudo, ao tomar daquele momento, sabedor daquele momento, ele diz, ao tomar o pão e dar graça, e havendo-se, olha, isto é meu corpo que é tomado por vós. Ele entrega o seu corpo, para que de fato, moído pelas nossas iniquidades, ele desse confirmação daquilo que o Senhor tinha como plano à humanidade, desde o princípio. Como a própria palavra diz, antes da fundação do mundo, havia um cordeiro preparado, um cordeiro pascual preparado para que houvesse a razão de estarmos aqui. Houvesse razão de estarmos junto ao Pai. E dando graças, ele diz, olha, fazer isso em memória de mim. É interessante que, por razão da ceia, quando nós olhamos isso, quando nós lembramos do sacrifício do Senhor, quando nós reportamos daquele momento ímpar, as razões que o Senhor estava lá. O apóstolo Paulo, bem anterior, na sua escrita, para nós no capítulo 10, ele diz o seguinte no verso 17, pois nós, embora muitos, somos um só pão. Mas por que nós somos um único só pão? Porque somos no corpo do Senhor. Porque ele diz assim, porque todos participamos do mesmo pão. Participamos do mesmo corpo.
o sacrifício de Cristo, a razão maior daquilo que nós somos, a razão maior no qual temos esperança. Hoje pela manhã eu trazia um momento no qual eu dizia assim, olha, nós temos esperança, porque a nossa esperança é solidificada, a nossa esperança será confirmada no Senhor, será por Ele que trará esta condição. E aqui quando o apóstolo Paulo ele traz isso, porque é através do corpo dele, no qual temos com memória, o Senhor se entrega, não apenas por aqueles que estavam naquele momento, àquela mesa, mas Ele se entrega por toda a humanidade. Havia ou há uma razão maior para aquele ato, mas semelhantemente, depois de haver ceado, Ele toma o cálice, dizendo, esse é um novo pacto, essa é a nova aliança no meu sangue. É interessante que quando nós olhamos essa expressão, existe algo único na palavra, existe algo único na vida do ser humano. É interessante que, quando nós olhamos que anteriormente o Senhor falou de traição, que na noite que Ele foi traído, mas aqui, quando Ele toma o pão, mas na sequência Ele toma o cálice, mas Ele diz, olha, essa será uma nova aliança. Ele de fato ele vai reportar a uma união tal, que não pode haver traição, não cabe espaço para que uma das partes não honre com compromisso feito. Se olharmos diante da história, diante dos pactos que o Senhor fez, por isso que nós até cantamos, né? Deus de pactos, né? O Deus de pactos, o Deus que sempre buscou a humanidade, através das alianças, através da história, e essa mesma história, essas mesmas alianças, houve de uma forma unilateral, sendo quebrada. O Senhor fiel, mesmo que sejamos infiéis. O Senhor levanta uma aliança com Adão, o Senhor levanta uma aliança com Noé, o Senhor levanta uma aliança com Jacó, o Senhor levanta uma aliança com Davi, quando Ele diz, olha, vai ser perpétua a próxima aliança que eu fizer contigo. Quando Ele reporta a Jesus, quando o Senhor diz aqui, olha, este é o meu sangue, a nova aliança, Ele vai trazer para nós uma certeza de algo que é único, que não poderia ser quebrado. As demais alianças, a exemplo de uma, quando nós olhamos lá em Gênesis, no qual Abraão faz com o Senhor, ele abre os animais, ele escancara os animais, e ele enxortava aqueles animais, era o quê? Porque uma aliança, quando era quebrada entre pessoas, aquela que quebrasse a aliança, ela poderia ser morta. Eles quebravam, abriam os animais, eles passavam entre eles como um compromisso. Por isso que há essa aliança. Tanto é que sem remissão, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. O sangue que era demonstrado ali era tão valoroso que ele trazia a aliança. Contudo, o Senhor, em uma única aliança, em uma aliança de sangue, uma aliança preciosa, no qual eu cito inúmeras vezes, todas as vezes que pregar, que o Senhor me permita dizer, não foi com ouro e nem prata que nós fomos resgatados. O apóstolo Pedro diz, mas foi com o precioso sangue de Jesus. Quando ele diz essa nova aliança do meu sangue, ele está dizendo, olha, esse pacto é inquebrável. Eu estou firmando no que é algo mais precioso de quem é santo, daquele que não tem pecado, não teve pecado, mas se colocou na condição, em amor, de se entregar por nós. As gotas de sangue que o Senhor derramou, não apenas no Getsemane, mas no Calvário, elas foram suficientes para salvar toda a humanidade. Toda a humanidade. Tito traz essa expressão. Tito, ao escrever, ele diz que o Senhor realmente ele se entrega por todos. Todos o receberem. Essa é a aliança que o Senhor propõe sobre nossas vidas. E aqui quando ele diz, essa é o pacto do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Todas as vezes que nós levantamos, todas as vezes que nós entendemos daquilo que o Senhor fez, em memória dele, nós temos que lembrar que houve um sacrifício, houve algo
grande. Se a irmã Cris estivesse aqui, ela estava ontem. É coisa grande, Senhor. Coisa grande. Coisa transcendente. Aquilo que o Senhor fez por nós. E Ele diz: fazer isso em memória de mim. Porque todas as vezes que comemos e bebemos esse pão, nós anunciamos a sua morte até que Ele venha. Agora entramos aqui. Nós chegamos no principal da igreja. Ide por todo mundo, até que Ele venha. O Senhor, Ele anuncia as nossas vidas, a razão que nós temos de fazer, a razão que nós temos de ministrar, a razão que nós temos de existir. Não é simplesmente para termos números. A razão maior é porque houve um amor maior. Algo tão grande que nos dá a razão para dizer que até que Ele venha, nós iremos anunciar. As nossas vidas têm que ser gastas como vela, cera, até que o pavio, irmão Bionô, apague, contanto que seja gasto no Senhor. Contanto que seja gasto no Senhor, até que Ele venha. Porque houve uma prova maior. Quando nós olhamos esse texto, Aline, quando nós nos debruçamos a esse texto, nós olhamos assim: a ministração da ceia é o ápice da nossa comunhão no Senhor, porque nós nos demonstra que temos comunhão com Ele e temos comunhão com os irmãos. Nós participamos porque existe um significado forte, mas esse significado, ele só teve sentido porque Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores. O Senhor nos justificou naquela cruz. Foi a maior prova de amor. A maior prova. E eu ouso a dizer, Pastor Paulo, se tivessem perguntado no concílio, eu ia correr um risco de ter um abre aspas, uma ressalva. Deus se revelou ao homem, eu digo, na sua essência, eu digo sim. Como, pastor Josiel? Um Deus transcendente, no qual o universo não pode se comportar. Como esse Deus, ele se revela no máximo da sua essência, através do amor. Cristo ter morrido na cruz foi a essência. Deus se expôs, Deus se colocou à humanidade de uma forma tal que Ele diz: olha, a minha essência, porque Deus é amor, foi revelado na cruz de Cristo. Glória a Deus. Foi um preço alto. Aquilo que Deus fez ao homem, entregando o seu Filho à humanidade, foi o preço mais alto, no qual riqueza nenhuma poderia pagar. A maior, a expressão da essência do amor de Deus é revelada na cruz de Cristo. Ali o Senhor se colocou, porque Deus prova o seu amor. Deus demonstrou o seu amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele chegou ao máximo da possibilidade. Não era plano B, não era plano C, era o único plano, a humanidade. O seu Filho, como Redentor, como Salvador das nossas vidas. Quando o Senhor, nós olhamos em memória dele, nós temos que entender que houve um ato único pela humanidade. E esse ato foi aquilo que o Senhor tinha de melhor. Foi a única coisa, ou aquilo que era de maior à humanidade. De tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu não lhe dou garantia nenhuma. Ninguém aqui pode lhe dar garantia nenhuma fora dessa palavra. Porque o amor é dele, a razão é dele. Foi ele que moveu, ele que agiu, ele que se dispôs a fazer. E o Senhor, quando coloca isso, é de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Senhor Deus, graças te damos, ó Pai, nesta noite, no qual, Senhor, a tua palavra, o teu evangelho, a maior razão que o homem tem
da sua existência. Daquilo, ó Deus, que tu proveu à humanidade. A reconciliação através do sangue do teu Filho. A maior prova de amor. A maior expressão de amor, ó Deus, ao homem. No qual dos teus atributos tu revelaste, ó Deus, da maneira mais, ó Deus, mais explícita, ó Deus. O teu Filho na cruz foi a prova do teu amor para o nosso resgate. Senhor Deus, que essa noite a tua palavra, somente a tua palavra, esses breves minutos no qual expus a tua palavra, tenham sido suficientes, ó Deus, a entrar aos corações, porque a tua palavra, ela não volta vazia, ela faz o que apraz, se não hoje, se não amanhã, mas ela não volta vazia. Ela irá ministrar ao meu e aos outros, os demais corações que se fazem aqui presente. Então, Senhor, nessa noite, nós te louvamos, ó Pai, porque a tua palavra tão rica foi exposta aqui. Quero agradecer em nome de Jesus. Amém. Alguém aqui essa noite, compreendendo da forma que foi ministrada, deseja professar publicamente Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, faça um gesto para que nós possamos estar orando por você. Esse gesto é algo que você diz: olha, eu entendi da necessidade que eu tenho, eu entendi que houve um sacrifício pela minha vida, eu entendo que não foi algo em vão, mas foi o precioso sangue de Jesus Cristo derramado por mim, com todos os meus defeitos, com todos os meus pecados, com tudo aquilo que era contrário, mas o Senhor me amou acima de tudo isso. Ele se entregou por resgate de mim. Alguém aqui essa noite deseja publicar a sua fé em Cristo como Senhor e Salvador? Se não, o Senhor nos abençoe. Tá? Toma-me, rendido estou aos pés da
adquirir essa conotação. Silvânia, Débora, por gentileza. Pastor Paulo, com sua vossa licença para esse momento. Queremos agradecer à amada igreja, esses 9 anos, no qual o Senhor nos proporcionou. Irmão Sandro, foram 9 anos de bênção, viu, meu amado? Minha amada, a esposa dele faz presente, Diácono Pinheiro, que trabalhou conosco, tantos outros amados irmãos que eu posso citar aqui, de uma forma tão especial. Essa canção agora, de fato, nós nos colocamos diante do Senhor. Estamos em paz. Ontem tivemos um momento tão especial junto com a igreja, porque nós entendemos aquilo que quando nós estamos rendidos aos pés do Senhor, aquilo que o apóstolo Paulo escrevia aos Filipenses, ele diz assim: olha, a minha vida eu não tenho valor por ela, contanto que ela seja gasta, ela seja usada, quer na vida, quer na morte, seja o engrandecimento do nome do Senhor. Hoje nós saímos da nossa igreja certos e convictos que foi a vontade de Deus para as nossas vidas. Não nos tirar da PIB do Cristo, mas aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós temos convicção no Senhor do que estamos fazendo. Nós sabemos que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Ele nos prometeu há anos passados. Hoje nós estamos aqui, fruto dessa promessa. Nós saímos hoje daqui, frutos dessa promessa. A família hoje já está um pouco mais reduzida, né? Já dá para ver que o negócio já foi bem um pouco menor. Ontem conseguimos encher um tablado. Hoje somos nós 3. Futuramente seremos nós 2. Contanto nós estaremos aonde quer que estivermos, levando o amor dos amados. Aonde quer que estivermos, ou fomos, nós estaremos fazendo aquilo para que fomos chamados a cumprir o ID do Senhor, até que o Senhor os abençoe. Não chore não, que eu choro também. Se quiser me dar essa camisa, não vai dar certo. Eu não sei se ele comprou no mesmo local ou ele está ali específico. Eu acho que ele comprou no mesmo local, é parecido. Não, mas fica mais um pouco. Irmãos, podem ir para cá, vocês. Tá. Irmãos, a gente não combinou nada, até que foi tudo de improviso. Mas eu ia falar isso, tá? Eu ia chamar e dar uma palavra nesse sentido. Quando eu cheguei aqui, Sócio já estava. Eu até brinquei com ele. E se eu fosse pregar, eu queria isso. Antes que eu existisse, ele era, mas eu fui primeiro que ele, e ele depois consagrado. Só um trocadilho, mas Sócio seria consagrado igual comigo. Esse era o propósito. Por questões de conclusão de curso e tudo mais, desistência da ordem, mudança para a forma que era, eu fui consagrado primeiro. Mas Sócio chegou aqui primeiro. Eu cheguei aqui em 2017. Sócio chegou 3 anos antes, foi isso? 2014. Então Sócio já tem 9 anos. Eu ainda estou longe de chegar nisso aqui. Mas Sócio, eu digo a ele que ele é cigano. Mas, isso eu falando brincando com ele, mas biblicamente ele é missionário. Ele passou alguns anos em Caruaru, 10 anos aqui, João Pessoa, 11 anos aqui em João Pessoa, e agora está indo para Maringá. Eu escutei uma mensagem dele lá em Caruaru, na outra igreja lá, dizendo 10 anos aqui, não foi? Foi 11 também. Então eu acho que o ciclo dele, entenderam aí, né? Foram 10, né? Então parece que o ciclo dele é de 10 anos. Mas eu disse, quem sabe esse ciclo agora seja mais curto. E só se vai e deixa aquela vontade, aquela saudade. Tá? Isso é muito bom. Quando isso acontece, alguém sai da igreja e deixa saudade. Eu espero que volte. Ele já disse a gente que ele não está indo por questão de trabalho. Na empresa onde ele trabalha, e já não almeja mais galgar os cargos lá na empresa. Mas ele está indo por questão eclesiástica, de preparo também, missão que Deus tem para ele lá. Então quem sabe, irmão, o desígnio de Deus. Eu passei, sei lá quantos anos eu passei em outra igreja antes de vir para cá. E não saí das mesmas igrejas que a igreja primeira
Batista uma pessoa, abriu. Ela tinha uma congregação aqui, em Boa Samaritana, eu passei um tempo lá. Aí depois vim para cá, e quando cheguei aqui, foi que eu vim descobrir depois, que aqui também era a congregação de lá e foi emancipada. Então Deus tem seus projetos, seus planos, e Deus não escreve tudo, mas Deus escreve certo, e às vezes em circunstâncias diferentes da nossa. E eu, como amigo de sócio, pastor hoje, eu disse ontem aqui, e a honra era imensa. E ele vai eu com saudade, porque se sócio estivesse aqui, seria o pastor que ia estar comigo aqui. Isso o pastor Elias sabe, o pastor Laurinho também sabia disso. Ele dizia, rapaz, se o pastor Laurinho for uma pessoa que caberia aqui conosco, trabalhando aqui junto, era sócio. O sócio está aí, mas Deus tem seus propósitos. E aí eu não saio também do propósito que eu disse a igreja desde o início, vamos orar. Para que Deus envie mais pessoas para trabalhar aqui conosco. Pastor Elias, pastor Josiel, pastor Elton, eu, outro pastor que Deus mande para cá, não sei. A obra aqui é dele. E eu quero estar aqui disponível trabalhando para a igreja. E só vai trabalhar lá, ele não vai estar longe daqui. Disse logo, se você chegar lá, você vai, as coisas que estão boas lá, você vai partilhar conosco. E eu queria que a gente, enquanto igreja, fizesse uma oração com o sócio. Eu quero deixar para ele, ontem, apesar de ser um culto bem formal, mas foi um culto muito livre, a operação da vontade de Deus foi diferente. Tudo aquilo que eu pude fazer, e só sabe disso, para que o concílio dele acontecesse, para que o culto de ordenação fosse um culto mais parecido, mais com a cara da nossa igreja, e que houvesse a liberdade. Os irmãos que estavam aqui ontem perceberam que às vezes tem algum momento ali que a gente tem que. E eu disse, ó, e só pediu coisas, eu disse, ó, depois de encerrar o concílio, a ata, aí você fica à vontade, porque eu sabia que ontem ninguém sabia mais, só alguém aqui compartilhou, que ele iria consagrar a netinha. Isso não faz parte do concílio, mas olha, depois que você der a bênção ali, e você faz do jeito que Deus colocar no seu coração. E aí ele tem que, enquanto igreja e pastores, confiar no que ele ia fazer. E aí, nas minhas palavras ontem, eu queria deixar um versículo para sócio, que está lá em 2 Timóteo. Paulo já perto de morrer, sabendo que ia morrer. E o fato foi, ele foi morto durante o império de Nero, foi decapitado, o imperador Nero. Mas ele, já preso, ele disse a Timóteo, Timóteo, eu combati o bom combate, eu completei a carreira e guardei a fé. E é isso que eu queria dizer para sócio. Só onde ele for, que esteja sempre conhecimento de combater um bom combate. Não vou pregar, mas se Paulo disse que combater um bom combate, é porque tinha combates que não eram bons, não eram bons. Então eu digo a sócio, combate só aquele combate que for bom. Completa a carreira, que é aquilo que você queria contar. Eu vou completar a missão. Completa a missão. E guarda a fé. Não é o final, não. Porque Paulo disse isso no final. Mas se você andar assim, se chegar no final, você vai estar com a carreira completada. Combatido o bom combate, guarda da fé. Então a família que vai junto, bênção. Eu sei que Débora já vai estudar lá. Então o sócio não volta tão cedo, mas quem sabe? Deus muda os planos, no metade do curso ela vem para cá, sei lá. Aqui tem uma boa referência também, desse curso que ela vai fazer. Então, querendo queria que a gente orasse por ele. E sempre nesse intuito, irmão, nós somos igreja. Isso para nós é um exemplo, a vida de sócio também. Honra a Deus. E vai completar a missão lá. Quem sabe volta para cá e tu sabe. E que Deus também tenha misericórdia de nós. E nos faça prosperar na missão. Amém? Queria chamar alguém para orar. Vem, pastor Elias. Pastor Elias, por favor. Peguei, fique de pé. Vamos orar mais uma vez. Vamos orar. Bendito Deus, Pai Santo e Celestial, momento especial para nós,
como povo teu, como igreja tua, Pai, como também na vida do teu servo, o pastor Sóstenes, Deus e a sua família. É claro que nós sentimos a partida dele, mas ao mesmo tempo nos alegramos porque espiritualmente, ó Deus, nós vamos estar em comunhão, ó Deus, nós vamos estar orando por ele, por nós. Ó Deus, que a tua graça seja constante na vida do teu servo. O Senhor o escolheu, o Senhor o chamou, o Senhor o capacitou, o Senhor agora está o enviando. Que o Espírito, ó Deus, possa conduzir o teu servo com a sua família, debaixo da tua graça e da tua proteção divina. Aonde ele colocar os seus pés, aonde ele colocar as suas mãos, ele seja agraciado por ti. Te protege, guarda, livra de tudo quanto for mal. E que cada dia o teu nome seja honrado, seja glorificado, através da sua fé, da sua perseverança, do seu testemunho, Deus, como servo fiel, como servo zeloso que ele é pelo teu evangelho. Que o seu sangue o abençoe, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É que nós que oramos e que pedimos. Amém. Amém.